A paz do Senhor a todos. Eh, Aqui nós vamos iniciar nosso trabalho, né, nosso estudo sobre comentários sobre a revista, né, sobre essas lições bíblicas, no qual tem por título Batalha Espiritual, Povo de Deus e a Guerra contra as Potestades do Mal. Nós devemos observar que, logo na primeira lição, pastor Ezequias Soares, ele tem colocado alguns pontos, né, alguns tópicos aqui muito importantes sobre o conceito de batalha espiritual, uma realidade bíblica, o que não é batalha espiritual, maldição hereditária, mapeamento espiritual, ou crentes endemoniados, né? Então, esses pontos nós vamos discutir aqui nessa lição. Primeiro que, como o próprio escritor comentou, a Bíblia, né, ela afirma que todo mundo está no maligno, ou seja, existe um princípio fundamental que nós devemos compreender antes de tudo, é que na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós então já sabemos, por esse texto, que o Deus deste século, ou o príncipe das potestades deste mundo, que é Satanás, né, como podemos bem averiguar no Evangelho de São João, capítulo 12, verso 31, também no capítulo 14, verso 30, e em Efésios, capítulo 2, versículo 2, que ele exerce um poder sobre boa parte, né, da atividade deste mundo. Ele governa como um usurpador, né, e o seu governo ele é apenas temporário, não é absoluto, visto que Deus ainda irá eh, agir sobre Satanás, punindo, né, de acordo com todo o mal que ele tem causado. Mas por enquanto ainda existe o que? A vontade permissiva de Deus. Então, Satanás está atuando temporariamente, não absolutamente. Pois bem, nós temos que entender que os espíritos malignos, eles estão atuando na terra de uma maneira muito forte para levar os homens ao pecado, a distanciar-se de Deus. Quando nós lemos o livro de Jó, né, no capítulo 1 e no capítulo 2, e nós vemos uma pergunta que Deus faz a Satanás: de onde vens? E ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Nós temos então sabido que ele tem atuado por várias regiões, por vários lugares, em todo o canto do planeta Terra, levando os homens ao pecado e a um distanciamento da presença de Deus, ou seja, o objetivo dele é fazer com que os homens não conheçam a verdade do evangelho para se salvarem. Pois bem, sabemos que esse princípio de atacar o homem é desde o início. Lá no capítulo 6 do livro de Gênesis, quando houve a corrupção generalizada da humanidade, sabemos que havia uma descendência piedosa, a descendência de Sete, que acabou unindo-se com a descendência pecaminosa de Caim, né? E então houve uma corrupção geral no mundo, levando as pessoas a agirem de uma maneira inescrupulosas e de uma maneira muito violenta, como podemos conferir lá em Gênesis, no capítulo 6, quando o texto sagrado diz o seguinte, assim no versículo 11, capítulo 6, versículo 11: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Então, nós temos aqui visto que a violência prevaleceu sobre a terra, porque o projeto de Deus era que o homem, né, vivesse na terra de uma maneira harmoniosa, todos harmoniosamente bem, para cumprir o desejo de Deus, porque quando Deus fez o homem, ele criando a terra e colocando o homem sobre a terra, era para que o homem governasse e reinasse, vivesse na terra de uma maneira
maravilhosa, mas por conta do pecado, por conta de algo que Satanás induziu o homem a cometer, então essa comunhão, houve esse rompimento dessa desse ato que deveria existir entre o homem adorando a Deus e o homem amando o seu próximo e vivendo harmoniosamente no planeta Terra. Mas sabemos que dentro dessa questão do pecado, né, dentro dessa questão que o homem acabou sendo acometido, né, então há uma guerra muito grande. Deus tentando salvar o homem, né, dando-lhe a oportunidade de salvação, de arrependimento, para que possa a ter comunhão novamente com ele, e essa comunhão só é através de Jesus Cristo. E vemos, por outro lado, Satanás e os seus anjos caídos, atuando de uma maneira para levar o homem a uma corrupção, a um distanciamento de Deus. Sabemos que, eh, a igreja, né, ou seja, todos aqueles que foram resgatados pelo Senhor Jesus, né, devido ao seu sacrifício na cruz do Calvário, tem uma autoridade que foi concebida pelo Senhor Jesus para enfrentar essas hortes espirituais. É uma guerra terrível no âmbito espiritual, né? Nossas armas não são armas terrenas, são armas espirituais. E como podemos ver no Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 18, diz assim: Pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Também no versículo 17, está escrito assim, esse ponto que é muito importante. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Observe que no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, quando há uma designação desses demais apóstolos para que fosse fazer uma obra, indo de cidade em cidade, aonde quer que fossem, observe que eles vão ministrar a palavra de Deus, eles têm autoridade para curar as pessoas enfermas e para realizar muitas obras. Só que quando chega um determinado momento, eles acabam confrontando-se com seres espirituais malignos. Veja que no versículo 17 do capítulo 10 de São Lucas diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Observe que há uma luta muito grande em que aqueles espíritos estavam atuando em uma determinada região sobre pessoas, e no momento em que esses apóstolos, esses discípulos chegaram até eles, né, naquela região, é claro que houve um confronto. Como Jesus tinha ordenado que ao nome dele pudessem os homens expulsar esses espíritos malignos, logo os espíritos malignos eram subjugados pelo poder do nome de Jesus. E isso acabou impressionando esses homens que acabaram voltando com tanta alegria. Mas Jesus advertiu-os dessa maneira. Versículo 19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Veja que Jesus é quem concede o poder para que os homens, ou seja, a igreja, possa enfrentar a Satanás. Logo, a igreja ela precisa buscar os dons espirituais, ela precisa se revestir do poder que está em Jesus para enfrentar essas hortes espirituais. Isso é batalha espiritual. Aqui na nossa lição, né, nossa lição bíblica de número 1, que tem por título Batalha Espiritual, a realidade não pode ser subestimada, nós vemos que há na verdade prática aqui, um detalhe. A batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. Logo, essa batalha não pode ser ignorada. Ela é algo
real, algo que é um confronto diário, porque Satanás e os seus anjos caídos, eles vão atuar de uma maneira muito forte, tentando aos crentes a pecarem, levando pessoas próximas a nós, principalmente os da família, a nos agredirem, nos atacarem, levando as pessoas como vizinhos e outros setores que nós estivermos no trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar, levando as pessoas a se comportarem de uma maneira agressiva contra nós, para que nós venhamos também a dar uma resposta de igual modo. Só que Jesus disse que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, nós não podemos dar resposta às pessoas de uma maneira agressiva, porque se elas vêm com agressividade, nós temos que ir com amor, nós temos que mostrar o outro lado, porque sabemos que as pessoas elas não estão agindo segundo elas mesmas, mas elas estão sendo dominadas por uma força maior, por algo que leva essas pessoas ao pecado. Veja comigo aqui na Epístola aos Efésios, capítulo 2, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Observe que a vontade dessas pessoas que estão no mundo, elas estão fazendo aquilo que Satanás quer. Elas estão agindo de uma maneira erroneamente, porque elas não têm força para se libertar. Logo, nós, como igreja, temos que levar a palavra de Deus para que elas venham a ouvir o Evangelho e serem libertas e salvas, porque Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois bem, mas existem alguns conceitos, né, aqui na nossa revista, que diz assim: o que não é batalha espiritual? O que geralmente se chama de batalha espiritual por alguns é um modelo não bíblico e nocivo à fé cristã. Alguns mentores dessa doutrina estão apenas pegando alguns textos fora do contexto e adaptam as passagens selecionadas para ajustá-las às suas próprias experiências. Observe que existe o seguinte: uma batalha espiritual, por assim dizer, não é que nós vamos ficar como alguns enxergam, né, agindo de uma maneira assim de, por exemplo, tudo tem que ter um mapeamento, tem que designar algo como se, por assim dizer, tudo tem que ser o diabo. Não é bem assim. Nós temos que saber diferenciar que há momentos em que o diabo está atuando e há momentos em que a própria pessoa está atuando. E nós temos que ter sabedoria da parte de Deus para poder combater isso daí. Visto que existia também uma questão de uma cosmovisão abrangente de culturas antigas, como a da Mesopotâmia e do Egito, que era influenciada pela magia e pelo ocultismo. Aí aqui diz na revista: era na época um mundo cheio de forças ocultas em que os homens viviam procurando se proteger de deuses e demônios malévolos. É uma estrutura muito próxima do ocultismo, com a doutrina dos espíritos territoriais, maldição hereditária ou da família, com os rituais de libertação. Aí nós temos também aqui que observar que também há não somente a influência de Satanás sobre a pessoa, como também o próprio desejo da pessoa, tomando conhecimento dos fatos, ela obstinadamente querer também agir de uma maneira errônea. E aí nós temos que entender que não se trata apenas só da influência dos demônios, e sim da própria vontade da pessoa. Veja comigo na Epístola aos Romanos, capítulo 1, que diz assim, a partir do versículo 28. E como eles, se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos,
inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Veja que um pouco mais adiante, no versículo 24, diz assim: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varões com varões, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Nós vemos que, dentro dessas circunstâncias, o mundo de então, as civilizações, optaram por viver de um modo de vida completamente errado, mediante ao que Deus determinou para que o homem vivesse. É claro que dentro dessa questão, Satanás então aproveita-se desses momentos e influencia. Então, essa batalha espiritual, essa guerra espiritual é que a igreja deve pregar o evangelho, a mensagem da cruz. Não pode haver uma outra mensagem, porque é através da mensagem da cruz que os homens conhecerão a verdade para poderem ser libertos. Veja aqui comigo que na lição diz assim, sobre o mapeamento espiritual. Essa doutrina, ela consiste na crença de que Satanás designou seus correligionários para cada país, região ou cidade. O evangelho só pode prosperar nesses lugares quando alguém cheio do Espírito Santo expulsar esse espírito maligno. E em decorrência dessa necessidade de uma geografia espiritual, um mapeamento espiritual. Observe que existem sim locais, né, em que há uma atuação muito grande, como eu bem já falei aqui, que eh, Satanás ele está rodeando e passeando pela terra. É claro que ele não é onipresente, mas ele atua de uma maneira muito forte através dos seus anjos caídos, que estão em todas as regiões, levando os homens a pecarem de uma maneira ou de outra, prendendo as pessoas na bebida, nas drogas, nas prostituições, na magia, na idolatria, em todos os aspectos, visto que, principalmente pela questão da idolatria, em que semelhantemente, o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, foi influenciado e enganado a adorarem muitos deuses, né? E eles cometeram muitos atos de idolatria, no qual Deus abominou e irou-se muito com eles. Não é diferente nos dias atuais, pois até na epístola aos Coríntios, o próprio apóstolo Paulo, ele diz que o ídolo nada é e que por trás de cada ídolo existe o quê? Um demônio. Nós sabemos que no livro de Isaías, no capítulo 45, quando esse profeta ele vai retratar aqui uma verdade em que é notório nos dias atuais. Livro de Isaías, capítulo 45, no versículo 20, diz assim: Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de esculturas feitas de madeira e rogam a Deus que não pode salvar. Observe que essa influência demoníaca está em todo lugar. A idolatria está em todos os países, em todas as cidades, em todas as regiões. Logo, Satanás ele procura manifestar uma influência da mentira, do erro, em todos os lugares. E é claro que existem demônios que atuam em muitas regiões, em muitas cidades, países e bairros. Por exemplo, um texto que é muito colocado aqui está em Daniel, no capítulo 10, quando nós vimos a epígrafe que diz: Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Observe que Daniel ele está em oração e de repente aparece um ser angelical para ele, e ele então acaba caindo com o rosto em terra, profundamente adormecido. E aí, continuando o versículo 10, capítulo 10 de Daniel, versículo 10 diz assim:
E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. É claro que ele estava tremendo porque era um ser angelical, um ser glorioso, magnífico, um anjo que estava diante dele, e é claro que, fisicamente falando, ele sentiu a presença celestial daquele ser. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim e 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Observe que havia uma questão seguinte: o anjo veio para dar uma resposta a Daniel, mas nesse mundo espiritual, para adentrar no mundo físico, houve um confronto entre um ser angelical de grande poder, né? Por exemplo, um principado, porque ele está ali naquela região da Pérsia. Então foi solicitado Miguel, que é um dos primeiros príncipes ou um dos arcanjos, porque arcanjo não é apenas um, e sim vários. Miguel, ele é designado como o principal porque ele é o que lidera essa esse exército celestial, por assim dizer. Até porque daqui a pouco irei falar sobre um tema também de uma lição que diz que apenas Miguel e Gabriel tem nomes aqui que a Bíblia revela, e o porquê que revela, né? Os outros seres angelicais também têm nome, mas a Bíblia não revela. Pois bem, então nessa questão aqui, nós temos que entender o seguinte, que enquanto Daniel orava e jejuava, e estava sendo travada uma batalha espiritual de grande magnitude. Algo o seguinte, um ser angelical, um principado, estava opondo-se para que aquele ser, aquele anjo mensageiro, não fosse até Daniel para revelar as coisas que devia acontecer, ou seja, dar resposta a Daniel. Observe que então há uma ajuda, né, o socorro do arcanjo, e há um confronto muito grande no âmbito espiritual. É semelhante ao que nós podemos ver o seguinte, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 9, diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos foi derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Observe que o versículo 7 diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Observe que vai haver, no tempo futuro, uma luta muito grande, uma batalha terrível entre esses seres angelicais. Continuando aqui, esse príncipe da Pérsia, no livro de Daniel, ele estava impedindo que Daniel recebesse do anjo a mensagem de Deus. Por causa desse conflito, Daniel teve que esperar 21 dias. Observe que esses seres angelicais, eles estão atuando em muitas áreas. Quando nós observamos lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, que nós vemos o endemoniado ou os endemoniados gadarenos, né? Eles atuavam naquela região ali, né? Levando aquele homem a, a estar aprisionado espiritualmente, atormentado de dia e de noite. Então, observe que existem sim anjos que atuam em regiões. Por exemplo, quando nós chegamos em determinado bairro, em determinada rua, há todo o âmbito espiritual terrível. Há casas, até residência também, que acaba tendo uma influência muito grande. Então, logo, é claro que esses seres demoníacos, eles estabelecem-se através de regiões
para poder destruir o homem. E é claro que tudo isso existe o quê? Quando há uma abertura, há uma, por assim dizer, o homem facilitando a atuação maligna, dando-lhe ocasião, dando-lhe oportunidade, dando-lhe brecha, por assim dizer. Na maldição hereditária, aqui a revista diz o seguinte: se uma pessoa tem problemas com adultério, pornografia, divórcio, alcoolismo ou tendências suicidas, é porque no passado alguém de sua família, não importa se avós ou bisavós, teve esse problema. Desse modo, a pessoa afetada pela maldição hereditária deve, em primeiro lugar, descobrir em que geração seus ancestrais deram lugar ao diabo. Uma vez descoberta a tal geração, pede-se perdão por ela e dessa forma a maldição da família será desfeita. Primeiro, isso aqui é completamente contrário às escrituras sagradas, visto que essa questão da maldição hereditária, quando uma pessoa ela acaba recebendo a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, segundo está escrito na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que o quê? Ela se torna uma nova criatura. Então as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quando nós, porque as pessoas que aderem a essa maldição hereditária, elas utilizam o texto bíblico lá em Êxodo, capítulo 20, né, no versículo 6 em diante, assim, dizendo para dar margem a essa questão de que tem que fazer tipo uma terapia de regressão. Isso é antibíblico. O que acontece é que a família da pessoa, seus ancestrais, pode ter seus parentes antecessores, pode ter cometido todo tipo de pecado, viveu uma vida errada. No momento em que a pessoa aceita Jesus, ela então torna-se uma nova criatura, aquelas influências malignas não vai ter nenhum efeito sobre ela, por quê? Porque se ela foi, por exemplo, alguém que foi oferecida, influenciada dentro de uma religião afro, mas no momento que ela aceita Jesus, toda a influência maligna perde sobre aquela pessoa, porque ela se torna uma nova criatura, ela é regenerada, lavada pela palavra de Deus, ela agora vai ser o templo do Espírito Santo de Deus, logo, nada mais o que foi feito no passado não interessa, porque foi perdoado, nenhuma influência do maligno vai ser sobre ela, porque ela agora torna-se uma nova criatura. E no momento em que ela aceita Jesus, ela vai ser agora a porta para que outras pessoas da sua família venham a ser salvas pelo Senhor. Como está escrito no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 31, é um texto bastante conhecido, que diz assim: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, o que acontece? O importante é que nós preguemos a palavra de Deus para que nossos familiares sejam salvos também, porque o homem está distante de Deus, mas como Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, logo, durante o decorrer da história daquela família, daquelas pessoas, alguém vai acabar conhecendo a verdade, e ela conhecendo a verdade, então ela vai levar os seus familiares a um encontro com Jesus Cristo. Pois bem, mas lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5 e 6, versículo 6 diz assim: e façam misericórdia a milhares do que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, as pessoas que aderem à doutrina da maldição hereditária ensinam isso aqui, de que tem que se buscar saber em que geração é que houve, que esse ancestral deu lugar ao diabo para que possa orar e repreender para que seja desfeita essa maldição da família. Ou seja, é uma espécie de um perdão por uma procuração. Ou seja, é completamente equivocado esse pensamento. Nós temos que entender que esse texto, aqui em pauta, ele está relacionado primeiramente à nação de Israel e à idolatria. Nada está dizendo a respeito de espíritos do alcoolismo, do adultério, da pornografia, etc. O ensino de todas as passagens aqui supracitadas é que o pecado tem um efeito ou consequências funestos, e não apenas para quem o pratica, mas também para os outros. Então, os filhos que pecam, pelo exemplo dos pais, demonstram que não amam a Deus, mas o Senhor Deus, de
forma alguma irá amaldiçoar os filhos dos idólatras simplesmente por eles serem seus filhos, mas por se tornarem participantes e imitadores dos seus pecados, ou seja, imitando os seus pais. De igual modo, Deus também irá abençoar os filhos dos fiéis simplesmente por serem seus filhos. Antes, ele vai fazer com que se tornem participantes e imitadores da fidelidade dos seus pais. As maldições bíblicas que aparecem no Antigo Testamento recaem sobre todos aqueles que não desfrutam da comunhão com Deus. Os justos, todavia, que são abençoados por Deus, não podem ser amaldiçoados. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo em que a Bíblia ela previne sobre as consequências do pecado, também ela ensina e faz isso bem claro, né, que sobre a responsabilidade de cada indivíduo, todos nascemos pecadores, ou seja, sob o domínio do pecado, ou seja, do pecado original, mas cada um de nós é responsável pelos pecados que comete e prestará contas a Deus pelos seus próprios atos. Então nós temos que ver o seguinte, que não é uma questão de influência assim, de porque se os pais pecaram, os filhos vão ser responsabilizados. Cada um é responsável pelos seus atos. Se os pais foram desobedientes e os filhos obedientes, nada tem a ver, né? Então, muitas pessoas se equivocam quanto a essa questão da maldição hereditária. Quanto à questão é, aqui, o homem segundo a Bíblia, né? É um ponto importante aqui dessa lição, em que diz assim: um espírito não tem carne nem ossos. Se o espírito não tem carne nem ossos, logo se conclui que não é verdade que o homem seja um espírito. Veja que essa questão de ensinar que o homem é espírito, né? Isso é baseado dentro de uma concepção de um movimento herético, né, que teve início durante alguns anos atrás, em que um dos propagadores desse ensino, Kenneth Reagan, já falecido, né, teve influência de Isaac Kenyon e também há muitos outros propagadores dessa teologia, por assim dizer, equivocada, como T.L. Osborne e outro, Benny Hinn, tantos outros, que ensinam essas falsas concepções, esse falso conceito teológico. Eles afirmam que o Espírito Santo habita no espírito humano no processo de salvação e que os espíritos imundos estão relegados à alma ou corpo do cristão. Os promotores dessa doutrina costumam apelar para o estado psicológico de saúde depois que ele se afastou de Deus, o caso de Judas Iscariote e além de Ananias e Safira. Notemos o seguinte, meus amados: o espírito, né, o homem, ele não é um espírito. O homem ele foi formado da terra. Nós temos que entender uma questão sobre isso daqui, baseando-se no quê? No, na formação do homem. Quando nós olhamos a Bíblia, né, lá em Gênesis, no capítulo, no capítulo 2 de Gênesis, quando está escrito que da formação do homem, né? Capítulo 2, versículo 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Observe que esse fôlego de vida, né, essa consciência, esse princípio da vida, vem do hebraico nisma, que significa o início de tudo. Observe que o homem, então, ele foi formado do pó da terra. Deus, ele sopra esse fôlego de vida, né? Sopra esse fôlego, que é chamado de espírito, e no momento em que essa substância entra na outra substância que foi formada da terra, gera uma terceira substância, que é a alma. A alma vem do hebraico nefesh, que significa ser, criatura, alma, pessoa. É por isso que em Ezequiel, capítulo 18, verso 4, está escrito: a pessoa que pecar, essa morrerá, ou a alma que pecar, essa morrerá. Observe que, então, há três partes aí agora: o corpo, a alma e o espírito. Quando nós olhamos lá no livro de Eclesiastes, né, que é um texto
em que algumas pessoas equivocadamente têm uma interpretação errônea a respeito da alma e do espírito, é quando está escrito lá em Eclesiastes, no capítulo, no capítulo 12, no versículo 7, que diz: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Observe que aqui está falando o seguinte: o homem, na sua morte, ele vai o quê? O corpo volta ao pó e o espírito vai voltar a Deus. O espírito é o fôlego de vida. Aqui ele não está falando da alma, apenas fala do corpo e do espírito, o processo da morte. Morreu, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Semelhantemente, quando nós observamos no livro dos Salmos, de número 146, Salmo de número 146. No versículo 4 diz assim: Sai-lhes o espírito e ele tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Aqui está dizendo que todos os projetos do homem, tudo que ele arquitetou, tudo que ele pensou, que ele imaginou em realizar, no momento em que morre, tudo perece, tudo está destruído, acabado, porque não vai ter uma sequência, visto que ele morreu. Não quer dizer que ele não tenha consciência de nada, que morreu, deixou de ter consciência de existir. Morre fisicamente, mas espiritualmente vai ter uma consequência. Ou estará no reino dos céus, ou estará no inferno, na condenação eterna. Como Jesus mesmo disse em João, capítulo 5, verso 28, que muitos ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a condenação eterna. Semelhantemente, no Salmo de número 104, né, quando nós vemos também falar aqui sobre isso, diz assim no versículo 29: Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Observem que aqui está falando que quando morre, o corpo volta ao pó, né? O corpo volta ao pó. E o espírito volta para Deus, porque é o fôlego de vida. Mas há uma parte que sobrevive. Quando nós olhamos aqui agora no livro de Jó, no capítulo 12, no versículo 10, diz assim: Que está na sua mão a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Veja que há uma separação aqui de alma e espírito. O espírito é o fôlego de vida, que torna o homem vivo. A consciência dessa vida, os pensamentos, a faculdade mental, a volição, os sentimentos, a personalidade, o conhecimento de si próprio é a alma. É essa parte que vai sobreviver à morte, né, para poder prestar contas a Deus durante a sua vida aqui na terra. É por isso que quando Jesus cita a questão do rico e Lázaro, ele diz assim a respeito de Lázaro: e foi levado pelos anjos. Ora, se o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu, logo existe uma parte em que sobrevive. E que parte é essa que sobrevive? Né? Quando nós olhamos aqui o seguinte, primeiro, veja aqui comigo rapidamente em Jó, capítulo 32, no versículo 8, que diz assim: Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. Observe que o texto está dizendo claramente: há um espírito no homem. Não está dizendo que o homem é espírito, está indicando que há um espírito. O corpo humano, ele armazena, reside uma substância chamada homem, ou espírito, perdão. Mas vamos aqui consubstanciar isso daí. No livro de Zacarias, capítulo 12, no versículo 1, diz assim, na parte B: E o que forma o espírito do homem dentro dele. Não está dizendo que o espírito é um homem, está dizendo que o espírito é uma substância que foi formada para residir no homem. Por exemplo, um copo vazio,
quando coloca-se o recipiente água, o copo não se torna água. É um copo com água, ou seja, o copo continua sendo copo, ele apenas está com um recipiente, que é a água. Não diz que o copo é água, diz apenas o copo com água. Então, no momento em que retira-se a água do copo, então o copo fica vazio. É o que acontece com o homem. Retirando-se o espírito, o homem vai morrer, porque é o fôlego de vida, o seu corpo então vai voltar ao pó de origem, mas vai prevalecer e vai continuar vivo a alma, que é para prestar contas a Deus, é o próprio ser, a própria pessoa. Vamos ver aqui rapidamente, para finalizarmos sobre isso, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 12, diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Aqui está falando de três partes: alma, espírito e corpo. O corpo aqui está designado em juntas e medulas. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, está descrito o seguinte: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja aqui novamente três partes: corpo, alma e espírito. Visto que, como Deus ele é um ser trino, Deus é um ser que na sua essência é um só, mas subsiste em três pessoas, observe que no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26, há uma revelação muito grande que nós devemos observar e que muitos não observaram. Veja que Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus é um ser trino, o homem também é um ser trino, logo, o homem não é espírito.